Bom dia, amados! Seja bem-vindo ao nosso canal. Você que já é inscrito, muito obrigado pelo seu carinho. Você que ainda não nos acompanha, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações toda vez que um novo vídeo for colocado em nosso canal. Compartilhe, seja agente de Deus, seja um instrumento de Deus que leva uma palavra de esperança, de conforto, uma palavra de ânimo para alguém que está precisando. E a palavra que Deus tem aos nossos corações hoje é: não temas, pois a sua força vem do Senhor. Hoje há algo de precioso da parte de Deus para todos nós. O que vivemos essa semana, esse mês, passo a passo, lição por lição, meditação por meditação, experiência por experiência que tivemos com Deus nos últimos dias, nos nossos devocionais. Esses encorajamentos que tivemos são para todos os irmãos, mas para que não vivam ocasionalmente em vitória, mas que tenham uma vida vitoriosa dia a dia em todas as áreas do seu viver. É isso que Deus tem para nós. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Por isso não temas. É isso que Deus te diz hoje. Na maioria das vezes, diante de alguma situação nova, inusitada, sentir medo parece inevitável. Quem diante dessas notícias terríveis, dos noticiários, da internet, das mídias sociais, de tantos eventos catastróficos que nós enxergamos dia após dia, nunca se sentiu frágil, impotente, temeroso em relação ao futuro ou diante dos acontecimentos de uma nova doença, de uma nova pandemia, de um ataque? E então, esse medo pode nos paralisar. Temos medo em relação à nossa família, em relação aos nossos filhos, e isso vai atrapalhar a nossa capacidade de pensar direito e de ouvir a voz de Deus com clareza. Deus, por causa do seu grande amor, da sua sabedoria, Ele já sabia que nós um dia íamos passar pelo desafio do medo, da dúvida, da incerteza. E é exatamente por isso que Ele deixou para nós tantas palavras de encorajamento, e tem uma palavra: não temas, para cada dia do ano. Não temas, eu sou contigo, diz o Senhor. E nós podemos ver que o salmista no Salmo 16, no verso 11, nos diz: tu me farás ver os caminhos da vida. Na sua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. É isso que o Senhor nos diz. Na presença dEle, na destra do Senhor, no pleno poder de Deus, há delícias perpetuamente. Quando eu e você cremos nesse poder total de Deus, quando cremos que esse poder está a nosso favor, então na realidade nós temos uma garantia de que qualquer rugido aí fora não vai nos assustar. Venha comigo para Juízes e veremos a história deste homem em Juízes, no capítulo 6, no versículo 11 em diante. Abra aí a sua Bíblia, acompanhe comigo essa leitura, essa meditação. No verso 11: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso?
E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E aqui a Bíblia nos fala de um homem chamado Gideão. Ele era israelita, o menor da sua casa. A sua família era mais pobre. Mas isso não foi impossibilidade para Deus operar na vida de Gideão e de todos os israelitas. Deus tinha um propósito claro na vida de Gideão. Tinha um grande chamado. Deus não viu as impossibilidades. Deus não vê as tuas impossibilidades. Deus vê o chamado, a missão, o propósito que Ele tem na tua vida. E assim nós vemos Gideão no versículo 15, ele se acha tão insignificante, incapacitado para cumprir o chamado que Deus tinha para a vida dele, e começou a dar uma série de desculpas, começou a colocar pretextos, porque aos seus olhos achava que o cumprimento desse chamado era muito difícil. E hoje em dia não é diferente. Deus nos chama hoje para cumprir os chamados aqui na terra, mas nós nos sentimos incapacitados, pequenos, fracos, sem capacidade, sem nenhum vigor. Quantas vezes Deus te chamou? E quantas vezes você disse sim? Quantas vezes você disse sim, mas rapidamente desistiu? Quantas vezes você se sentiu fraco, sem vigor para cumprir essa obra? Quantas vezes fazemos igual a Gideão? Pedimos tantas provas ao Senhor. Se realmente ele era chamado por Deus para salvar os midianitas, como nós podemos ler aqui na palavra do Senhor, pediu provas a Deus para ver se realmente era Deus falando. Quantas vezes eu e você somos assim? Mas então Deus vem e Ele responde aos nossos corações o que está escrito em 1 Coríntios, no 1º capítulo, quando Ele nos diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Não dê desculpas. Se Deus te chamou, Ele sabe o porquê. Todos podem te achar uma pessoa incapacitada para certa coisa, mas quando Deus te chama, Ele vê dentro de você um coração puro, moldável. Isso é o principal, pois a força verdadeira do servo do Senhor não vem de si mesmo, não vem da força do seu braço, das suas habilidades, mas vem do Senhor. É Ele quem capacita. Ninguém é forte o bastante para resolver seus próprios problemas sozinhos. Nós não conseguimos resolver sozinhos tudo que está ao nosso redor. Especialmente quando nós falamos de um problema principal, que é o pecado. Este é o primeiro
que nós precisamos da força do Espírito Santo para resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas para isso, nós dependemos de Deus e da sua graça. Paulo nos disse em Filipenses 4, tudo posso naquele que me fortalece. Os homens valentes hoje em dia são aqueles que confiam no Senhor. É Deus quem te dá força, é Ele que te capacita, é Ele quem te dá a vitória. Você pode hoje estar se achando igual a um gatinho, franzino, magrinho, que não é tão forte. Mas então, olhe no espelho. E você sabe qual é o seu espelho? A palavra de Deus. É nela que você deve se espelhar. É nela que você deverá encontrar forças. Essa palavra é a palavra que te direciona. Nela Deus irá te capacitar e moldar o seu coração. A grandeza de Gideão não se encontra na sua força física, nem na sua inteligência, nem na sua autoconfiança. A Bíblia não comenta sobre a aparência dele, física, seu jeito de falar, de caminhar, de fazer as coisas. Mas Gideão se destacou na história bíblica não por ser um grande homem, mas por ter um grande Deus, um Deus poderoso, soberano. Esse é o mesmo Deus que nós temos hoje. Ele não mudou. Deus é capaz de transformar os fracos, os tímidos, os abatidos para dar grandes vitórias ao seu povo. Assim como Gideão diz, o Senhor vos dominará. É pela força do Senhor que os inimigos cairão por terra. É pela força do Senhor que as muralhas ruirão. Então, meus queridos, Deus não tem prazer quando nós retrocedemos. Quando nós damos lugar ao medo, automaticamente ele nos paralisa e por isso nós precisamos dizer quem é que está no controle das nossas vidas, substituindo o medo pela palavra de Deus. O medo é uma evidência falsa de uma aparência real. Na verdade, esses medos, essas circunstâncias nem existem. Pode parecer que é aquilo, mas na verdade não existe. O medo só existe para nos tirar do propósito de Deus. E dessa forma, jamais, meu irmão, minha irmã, diga que você não pode, que você não consegue, que você não é capaz, que você não tem força para resistir ao medo. Mude a sua confissão. Declare. Declare. Profetize, você consegue resistir o medo sim, porque a sua graça capacitadora está dentro de você, trazendo ousadia, coragem, determinação e intrepidez para continuar. Nós não somos mais escravos do medo, ele não tem mais domínio sobre as nossas vidas, nós estamos em Cristo. Oh, glória! A vida de Jesus precisa se manifestar em nós, independente das circunstâncias. Exatamente como nós lemos em 2 Coríntios, no capítulo 4. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o poder, o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Oh, glória! A palavra nos ensina exatamente como eu e você devemos proceder no dia a dia das nossas vidas. Por isso, como conclusão, eu quero deixar para vocês esses versículos para que você medite, declare, profetize sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre os seus filhos, sobre o seu ministério, esse dia, essa semana, esse mês.
o que está escrito em Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E no Salmo 34 também nos diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. E em Josué 1:9 diz: não te mandei eu? Sê forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, a partir desses versículos, não existe mais lugar para o medo em nossas vidas. Você é um escolhido de Deus. É Ele quem te capacita. É Ele quem te conduz para a vitória. E por isso, repita comigo o que está no Salmo 18. Eu te amo, ó Senhor. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem eu me refugio. Ele é o meu escudo. Ele é o poder que me salva. Ele é a minha torre forte. Amém? Oh, glória! Veja, quem conhece esse Deus ao qual ele serve, sabe que ele é poderoso, que ele é onipotente, sabe que ele não desampara os seus, que ele está sempre presente na vida daquele que o busca. Sabe que ele é um pai amoroso, logo quem o conhece confia nele. E confiar nele é descansar na certeza de que ele age em seu favor. Não tenha medo, mas tenha fé. Deus está contigo. Graça e paz, amados irmãos.